Algumas fotografias fazem mais do que preservar memórias. Elas escondem vidas que a história tentou apagar. Em 1914, 4 irmãs irlandesas posaram para um retrato comum, mas o que veio depois é um dos maiores silêncios dos arquivos americanos. Sem registros de óbito, sem rastro de migração, elas simplesmente deixaram de existir para o governo. Mas o que parecia um desaparecimento sobrenatural revelou-se um plano mestre de sobrevivência e espionagem que chegou até os escritórios da inteligência americana na Segunda Guerra Mundial. Hoje, no mundo restrito, vamos abrir o caderno secreto escrito em gaélico e revelar a verdade por trás das irmãs O'Brien e de outras fotos que desafiam a lógica. O enigma da fotografia de 1914. Uma fotografia não precisa de legendas para ter significado, e esta imagem prova como o próprio silêncio pode se tornar evidência. Tirada em 1914, a imagem mostra 4 jovens garotas irlandesas sentadas próximas umas das outras, sua postura cuidadosa, suas roupas arrumadas e suas expressões calmas, de uma forma que sugere ordem em vez de acaso. Nada no quadro parece dramático à primeira vista, porque retratos de família como este eram comuns entre lares imigrantes que tentavam registrar estabilidade em um país novo e incerto. O que torna a fotografia inquietante não é o que ela mostra, mas o que a cerca. Não há nomes escritos em lugar algum na imagem, não há data carimbada no verso, não há localização, nenhuma marca de estúdio e nenhuma indicação de quem tirou a fotografia ou por quê. Na pesquisa de arquivo, detalhes ausentes frequentemente apontam para danos ou tempo, mas este caso parece diferente, porque a própria fotografia está em condições incomumente boas. O papel permanece firme. A exposição é equilibrada. As bordas mostram cuidado em vez de negligência, sugerindo que a imagem foi preservada deliberadamente em vez de esquecida por acidente. Durante um grande projeto de digitalização em 2014, arquivistas encontraram a fotografia dentro de uma capa de armazenamento simples, misturada entre materiais não relacionados, sem nenhuma explicação que a ligasse a uma família ou coleção. Isso por si só era incomum, já que fotografias pessoais raramente são separadas de seus registros, a menos que algo interrompa a cadeia de propriedade. A descoberta tornou-se mais impressionante quando os arquivistas notaram que a fotografia não estava sozinha. Dentro da mesma capa, repousava um pequeno caderno manuscrito, fino o suficiente para caber no bolso de um casaco, preenchido com texto escrito inteiramente em gaélico irlandês. Este detalhe importa porque, no início do século XX, a maioria dos imigrantes irlandeses nos Estados Unidos escrevia notas pessoais em inglês, especialmente quando os documentos eram feitos para durar ou ser compartilhados. Escolher o gaélico naquela época frequentemente sinalizava privacidade, identidade ou a necessidade de manter informações ocultas de leitores casuais. O caderno não descrevia o momento em que a fotografia foi tirada, não nomeava as 4 garotas, nem explicava o relacionamento delas entre si. Em vez disso, continha entradas curtas, frases cuidadosas e referências que evitavam a clareza em vez de oferecê-la. Para historiadores, esta combinação é rara, mas reveladora, porque quando as imagens carecem de contexto e os registros escritos evitam detalhes, isso geralmente aponta para um silêncio intencional em vez de um simples descuido. No início dos anos 1900, famílias imigrantes frequentemente documentavam marcos abertamente, incluindo nascimentos, propriedade de terras e retratos formais destinados a estabelecer pertencimento. Esta fotografia quebra completamente esse padrão. Ela existe sem introdução, sem explicação e sem um propósito visível, separando-a de lembranças familiares comuns. A presença de 4 crianças aprofunda essa tensão porque menores não controlam como suas vidas são registradas. O anonimato nessa idade é herdado, moldado por adultos e imposto pelas circunstâncias. Nesta fase, a imagem não acusa nem explica nada, mas estabelece uma base crítica. Alguém garantiu que a fotografia sobrevivesse. Alguém também permitiu que sua história desaparecesse. Essa contradição marca o momento em que a imagem deixa de ser um simples retrato e começa a apontar para além do quadro, em direção à família por trás dela e à vida comum que pode não ter sido comum de forma alguma. O desaparecimento da família O'Brien.
Antes que algo estranho aparecesse nos registros, a família O'Brien parecia com milhares de outras famílias imigrantes tentando construir uma vida estável na América. Eles vieram da Irlanda em uma época em que muitas famílias estavam deixando para trás a pobreza e a tensão política, esperando que os Estados Unidos oferecessem algo mais previsível. No início dos anos 1900, as comunidades irlandesas estavam bem estabelecidas em todo o estado de Nova York, especialmente em torno de Albany, onde terras agrícolas e pequenas cidades ofereciam trabalho e um senso de pertencimento. Patrick O'Brien ganhava a vida como fazendeiro de laticínios, um trabalho que exigia rotina, paciência e presença constante. As vacas precisavam de cuidados diários, os mercados exigiam suprimento regular e os vizinhos dependiam uns dos outros de maneiras que tornavam o desaparecimento difícil. A agricultura não era uma ocupação temporária. Ela ligava as famílias à terra, a horários e à confiança local. Bridget O'Brien desempenhava um papel igualmente importante na comunidade, mesmo que não aparecesse nos registros oficiais. Ela era conhecida por ajudar mulheres durante o parto e tratar doenças com conhecimentos de ervas transmitidos por gerações. Em áreas rurais, especialmente antes que os hospitais modernos se tornassem comuns, as parteiras eram frequentemente a primeira e única linha de atendimento médico. As pessoas confiavam nelas não apenas por sua habilidade, mas por seu julgamento calmo e discrição. Esse tipo de confiança era conquistado lentamente e raramente dado a estranhos. Juntos, Patrick e Bridget formaram um lar que parecia estável e visível, em vez de isolado ou secreto. Suas 4 filhas cresceram em um ambiente moldado por trabalho, rotina e expectativas claras. Crianças em famílias imigrantes frequentemente aprendiam responsabilidade cedo, ajudando nas tarefas e observando de perto os papéis dos adultos. Nada sugere que as meninas foram tratadas como incomuns ou mantidas separadas dos outros. A família frequentava instituições locais, participava da vida econômica diária e deixava para trás os tipos de vestígios que os historiadores esperam encontrar. Este ponto importa, porque famílias que mais tarde desaparecem geralmente mostram sinais de problemas antes. Dívidas, conflitos, doenças ou disputas legais frequentemente deixam marcas muito antes que as pessoas desapareçam. No caso O'Brien, esses sinais estão ausentes. Registros de 1910 mostram a família intacta e estabelecida, sem notas ou avisos irregulares. Sua vida seguiu um caminho associado a permanecer em vez de partir. A fotografia de 1914 se encaixa perfeitamente neste quadro de normalidade. Ela captura um momento que parece calmo e intencional, sugerindo uma família confiante o suficiente para pausar e se documentar. Não há tensão na postura, nenhuma sensação de urgência nas expressões. Tudo na imagem reforça a ideia de permanência, e é precisamente isso que torna o silêncio que se segue tão inquietante. Uma família tão enraizada não desaparece simplesmente sem motivo. Reconhecer o quão comuns os O'Briens pareciam ajuda a explicar por que sua ausência posterior se destaca tão nitidamente e por que a próxima lacuna no registro histórico não pode ser descartada como coincidência. O momento em que a família O'Brien desaparece dos registros oficiais não é dramático, mas é profundamente inquietante. No censo de 1910, a família aparece clara e completamente, listada junto com nomes, idades e uma estrutura familiar estável. Esse tipo de registro era rotineiro na época, especialmente para famílias proprietárias de terras que viviam e trabalhavam em um só lugar. Os dados do censo no início do século XX não eram uma papelada casual porque moldavam impostos, planejamento local e supervisão comunitária. Esperava-se que famílias como os O'Briens aparecessem novamente em registros posteriores, criando uma linha do tempo visível de presença. No entanto, quando os pesquisadores examinaram documentos da década seguinte, essa linha do tempo simplesmente parou. Em 1920, toda a família havia desaparecido. Não havia atestados de óbito registrados em seus nomes. Não havia documentos de imigração mostrando um retorno à Irlanda ou uma mudança para outro país. Não havia registros de venda de terras, nenhuma transferência legal e nenhum aviso explicando uma mudança de propriedade. Para os historiadores, esse tipo de silêncio é incomum, porque mesmo uma tragédia súbita tende a deixar vestígios. Doenças criam registros médicos. Mortes geram papelada. A realocação quase sempre envolve contratos, passagens ou notificações oficiais. Neste caso, nenhum desses
desses marcadores existe. A ausência é total, afetando todos os membros da casa de uma vez. Esse detalhe importa, porque desaparecimentos individuais eram muito mais comuns do que famílias inteiras desaparecendo juntas. Quando as pessoas se mudavam secretamente ou informalmente, as crianças eram frequentemente deixadas com parentes ou instituições. Aqui, nenhuma separação desse tipo aparece. A lacuna sugere coordenação em vez de caos. Também sugere velocidade, porque transições prolongadas geralmente deixam documentação parcial. Os registros não mostram um desaparecimento lento ou uma realocação gradual. Eles mostram uma ruptura limpa. O que aprofunda o mistério é que os O'Briens não eram isolados ou não registrados. Eles viviam em um sistema que rastreava nascimentos, uso da terra, escolaridade e trabalho. As igrejas mantinham registros de batismo e casamento. Governos locais monitoravam fazendas e impostos sobre a propriedade. Vizinhos dependiam uns dos outros de maneiras que tornavam o desaparecimento súbito perceptível. No entanto, nenhum desses canais preserva um vestígio final. Esse tipo de apagamento levanta questões difíceis sobre a intenção, porque a perda acidental raramente afeta todos os sistemas de uma vez. Algo interrompeu o processo normal de manutenção de registros. Algo removeu a família, não apenas da vista pública, mas da memória administrativa. Historiadores frequentemente descrevem esse fenômeno como um silêncio duro, onde a própria ausência se torna evidência. Isso sinaliza que explicações normais não são suficientes. Neste ponto da investigação, o foco se afasta do que os registros dizem e se volta para por que eles não dizem nada. O caderno secreto. Compreender esse silêncio exige ir além dos documentos oficiais e entrar nos fragmentos deixados por aqueles que nunca deveriam ser vistos, o que leva diretamente ao caderno particular que sobreviveu quando todo o resto não. O pequeno caderno encontrado ao lado da fotografia torna-se importante não pelo que explica, mas pela forma cuidadosa como evita a explicação. Ao contrário de diários que descrevem a vida diária em detalhes, este parece contido, seletivo e controlado, como se cada linha fosse escrita com cautela em mente. As entradas são breves, às vezes fragmentadas, e notavelmente livres de descrições claras sobre lugares ou eventos. O que se destaca primeiro é o padrão de nomes. Com o tempo, o escritor se refere às mesmas pessoas usando identidades diferentes, sem nenhum esforço para esclarecer as mudanças. Estes não são apelidos usados afetuosamente, nem erros cometidos pela memória. São substituições deliberadas que aparecem consistentemente e depois desaparecem tão silenciosamente. Ainda mais impressionante é como as crianças são descritas. Em vez de nomes pessoais, elas são referidas por meio de rótulos indiretos ligados aos meses do ano. Este método retira a individualidade enquanto preserva a ordem, permitindo ao escritor rastrear pessoas sem revelar quem elas são. Para historiadores, este tipo de sistema sinaliza ocultação em vez de criatividade. É uma forma de lembrar sem ser compreendido pelo leitor errado. A escolha da linguagem reforça essa impressão. O caderno é escrito inteiramente em gaélico irlandês, uma língua já em declínio entre os imigrantes nos Estados Unidos no início do século XX. A maioria das famílias havia mudado para o inglês por praticidade, especialmente em registros escritos feitos para durar. Usar o gaélico aqui não sugere nostalgia, sugere privacidade, sugere uma consciência de que a própria linguagem pode servir como barreira. Igualmente revelador é o que o caderno não inclui. Não há datas completas, nem endereços, nem referências claras a cidades, fazendas ou instituições. Momentos que normalmente seriam descritos abertamente são reduzidos a insinuações ou omitidos inteiramente. A escrita parece moldada pela contenção, como se o autor assumisse que o caderno poderia um dia ser lido por outra pessoa. Em casos históricos envolvendo ocultação ou fuga, a escrita pessoal frequentemente muda dessa forma. Detalhes são removidos, nomes se tornam símbolos, o significado é comprimido em vez de expandido. Esta não é a escrita de alguém tentando lembrar mais, é a escrita de alguém tentando deixar menos para trás. A presença de crianças torna essa contenção ainda mais significativa. Adultos, sob ameaça, podem escolher o silêncio para si mesmos, mas o silêncio que se estende a uma casa inteira geralmente reflete planejamento em vez de pânico. O caderno parece uma ferramenta, não uma confissão. Ele preserva a continuidade sem expor a vulnerabilidade. Neste ponto, fica claro que a família não estava simplesmente
simplesmente reagindo aos eventos à medida que aconteciam. Eles estavam antecipando o perigo e ajustando seu comportamento de acordo. A fotografia capturou sua face pública. O caderno revela o método privado por trás da sobrevivência. Juntos, eles apontam para uma vida vivida em preparação em vez de paz, preparando o cenário para o momento em que testemunhas externas finalmente notam o que os registros oficiais se recusam a mostrar. O segredo revelado. O silêncio em torno da família O'Brien começa a se quebrar apenas quando a busca se afasta de Nova York. A chave não vem de um arquivo governamental ou de um arquivo oficial, mas de um diário pessoal mantido por uma professora em uma pequena cidade mineira em Montana. Na primavera de 1920, esta professora registrou a chegada de uma família irlandesa com 4 filhas, observando detalhes que pareciam incomuns mesmo na época. Os pais pareciam cautelosos e retraídos, raramente compartilhando a história pessoal e evitando perguntas sobre seu passado. Apesar de terem perdido a escolaridade formal por um longo período, elas se adaptaram rapidamente e tiveram um bom desempenho, especialmente em matérias estruturadas. Esse contraste entre silêncio e capacidade deixou uma forte impressão na professora. Um detalhe aparece repetidamente no diário e muda a forma como a história é compreendida. Seu comportamento se destacou. Em uma cidade onde os recém-chegados geralmente estavam ansiosos para explicar quem eles eram e de onde eles vieram, as 4 meninas, agora mais velhas, mostraram um nível de maturidade que não correspondia às suas idades. Eles seguiram as instruções de perto, observou seus arredores cuidadosamente e falou menos do que outras crianças em sala de aula. Apesar de perder a escolaridade formal por um longo período, eles se adaptaram rapidamente e tiveram um bom desempenho, especialmente em assuntos estruturados. Esse contraste entre silêncio e capacidade deixou uma forte impressão no professor. Um detalhe aparece repetidamente no diário e muda a forma como a história é entendida. Durante um surto local de gripe, Bridget O'Brien tornou-se uma figura central na resposta da cidade. Com recursos médicos limitados disponíveis, ela tratou os doentes usando métodos que impressionaram até mesmo profissionais treinados. Sua calma sob pressão e conhecimento prático ajudaram a estabilizar a comunidade durante um período de medo e incerteza. Este não era o papel de alguém despreparado ou inexperiente. Sugeria treinamento, confiança e exposição a crises muito antes de chegar a Montana. O diário também registra uma breve observação de uma das filhas, explicando que a família havia deixado sua casa anterior por causa de problemas. Nenhuma explicação adicional se segue. Quando os adultos pressionaram por detalhes, as crianças se recusaram a elaborar. Essa recusa importa porque espelha o padrão visto no caderno encontrado com a fotografia. O silêncio era consistente, ensaiado e compartilhado por toda a família. Este relato de Montana desvia a investigação do mistério pessoal para o contexto histórico. Em 1920, a Irlanda estava imersa em um conflito violento ligado à sua luta pela independência. As comunidades irlandesas nos Estados Unidos não estavam isoladas dessa luta. Muitas forneceram ajuda financeira, assistência médica e apoio logístico ao movimento à distância. Nova York, incluindo áreas ao redor de Albany, desempenhou um papel conhecido nessas redes. Quando os historiadores colocaram a linha do tempo dos O'Brien ao lado desses eventos, as lacunas nos registros começaram a se alinhar. O desaparecimento da família de Nova York coincidiu precisamente com o período em que os apoiadores no exterior enfrentavam um risco crescente. Montana não era simplesmente um destino, era um lugar muito distante das comunidades irlandesas estabelecidas e do escrutínio político. A mudança não parecia mais aleatória ou desesperada, parecia calculada. Essa percepção reformula toda a história, porque sugere que a família não estava fugindo da pobreza ou da doença, mas da pressão criada por forças muito maiores do que elas mesmas. O que a princípio parecia uma família desaparecida, agora se encaixa em um padrão moldado por conflitos internacionais, alianças ocultas e as consequências silenciosas de escolher o lado errado na hora errada. O legado do silêncio. A parte mais surpreendente da história dos O'Brien não é como a família sobreviveu, mas o quão profundamente essa sobrevivência moldou as vidas das 4 crianças. De acordo com descobertas posteriores, as meninas não foram simplesmente protegidas por seus pais, mas ativamente preparadas para uma vida onde a segurança dependia de consciência,
disciplina e silêncio. Elas foram ensinadas a se adaptar rapidamente, a lembrar detalhes sem anotá-los e a se mover por lugares desconhecidos sem chamar a atenção. Essas lições não foram enquadradas como medo, mas como rotina. Com o tempo, as habilidades se tornaram hábitos em vez de respostas de emergência. Maeve e Freya, as gêmeas, aprenderam como as identidades podiam ser alteradas no papel, como os documentos funcionavam e como pequenos erros podiam expor uma mentira. Elizabeth desenvolveu uma memória excepcional, treinada para reter nomes, locais e padrões sem deixar vestígios físicos. Sarah, a mais nova, aprendeu a observar silenciosamente, a notar mudanças de comportamento e a reconhecer quando algo parecia errado. Nenhuma dessas habilidades era extraordinária por si só. Juntas, elas formaram um sistema projetado para permanecer invisível. À medida que as meninas cresciam, esse treinamento inicial não desapareceu. Ele as seguiu até a idade adulta, moldando como elas abordavam a educação e o trabalho. O caminho de Maeve para a engenharia refletia uma familiaridade com sistemas, estruturas e resolução de problemas sob pressão. A carreira de Elizabeth no jornalismo a colocou em ambientes instáveis onde a observação e a contenção importavam tanto quanto a coragem. Sarah seguiu a medicina e a pesquisa, campos que exigiam precisão, julgamento calmo e responsabilidade em momentos de crise. Freya entrou na psicologia, focando em trauma e recuperação, uma área que espelhava o peso emocional de suas experiências iniciais. Essas escolhas não foram acidentes, elas refletiam forças formadas muito antes que as mulheres estivessem cientes de suas origens. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses antecedentes ganharam silenciosamente nova relevância. À medida que os Estados Unidos expandiam seus esforços de inteligência, as agências procuravam pessoas que pudessem operar sem chamar a atenção, adaptar-se rapidamente e permanecerem compostas sob estresse. Mulheres foram recrutadas em maior número do que nunca, muitas vezes porque eram subestimadas e ignoradas. O Escritório de Serviços Estratégicos, o precursor da CIA, buscava indivíduos cujas habilidades não pudessem ser ensinadas rapidamente. De acordo com o material desclassificado, as irmãs O'Brien se encaixavam precisamente nessa necessidade. Seu trabalho variava, mas seguia um padrão compartilhado de discrição e confiança. O conhecimento de engenharia apoiava o planejamento logístico. O acesso jornalístico proporcionava movimento e observação. O treinamento médico salvava vidas onde o atendimento formal não estava disponível. A percepção psicológica ajudava a gerenciar o medo, o silêncio e a pressão dentro de operações secretas. O que torna seu envolvimento notável não é o reconhecimento público, mas a falta dele. Seu serviço permaneceu classificado por décadas, conhecido apenas por um pequeno círculo de oficiais. Mesmo após a guerra, as irmãs retornaram à vida civil sem reconhecimento, medalhas ou biografias registradas. Famílias e descendentes cresceram sem saber o que havia acontecido antes. Essa ausência de reconhecimento não foi um descuido, foi a extensão final de uma vida moldada pela ocultação. As habilidades aprendidas na infância não terminaram com a sobrevivência. Elas se tornaram a base do serviço, realizado silenciosamente, sem registro e sem recompensa. Visto dessa forma, a história dos O'Brien é menos sobre desaparecimento e mais sobre continuidade. O silêncio que começou nos registros nunca realmente terminou. Ele simplesmente mudou de forma, carregando adiante um legado que permaneceu oculto muito depois que o perigo havia passado. Fotografias que desafiam a explicação. Algumas fotografias sobrevivem não porque são explicadas, elas sobrevivem porque resistem à explicação. Elas são verificadas como reais, preservadas em arquivos, e ainda assim permanecem incompletas, carregando fragmentos de vidas que nenhum documento jamais terminou de registrar. Quando colocadas ao lado da imagem dos O'Brien de 1914, esses casos revelam que tais lacunas não são acidentes raros. São características recorrentes da história moderna. Um exemplo bem conhecido é a fotografia de Solway Firth, tirada na Inglaterra em 1964. A imagem mostra uma jovem parada calmamente em um campo aberto durante um passeio em família, capturada em plena luz do dia. Somente depois que o filme foi revelado, uma segunda figura apareceu atrás dela, com a forma de uma pessoa usando o que parecia ser um traje pesado e um capacete reflexivo. Ninguém presente se lembrava de ter visto outro indivíduo no momento em que a
fotografia foi tirada. O negativo original foi examinado e confirmado como autêntico. Não havia sinais de alteração ou manipulação. As explicações variaram de efeitos fotográficos a roupas mal identificadas, mas nenhuma delas resolve todos os detalhes. O que permanece certo é que a fotografia em si é real, enquanto seu significado permanece incerto. Uma tensão semelhante existe na fotografia da família Cooper dos Estados Unidos na década de 1950. A imagem mostra uma família posando dentro de sua casa, relaxada e inconsciente de qualquer coisa incomum. Suspensa dentro do quadro está uma forma borrada que se assemelha a um corpo humano caindo do teto. A família não relatou nenhum som, nenhum movimento e nenhuma perturbação no momento em que a foto foi tirada. Análises posteriores não encontraram evidências de manipulação usando a tecnologia disponível na época. Uma explicação de dupla exposição foi proposta. No entanto, não pode ser confirmada com certeza. Mais uma vez, a fotografia registra algo que as pessoas na imagem não viram, os efeitos fotográficos que as pessoas presentes não experimentaram. Outro caso aparece no centro de um dos eventos mais documentados da história americana. Durante o assassinato do presidente John F. Kennedy, em 1963, inúmeras fotografias e filmes capturaram o caos em Dallas. Entre eles está uma mulher conhecida apenas como a Dama da Babushka. Ela é identificada pelo lenço que usava perto da comitiva. Ela é vista parada perto da cena, segurando uma câmera e continuando a filmar mesmo depois que os tiros foram disparados. Apesar de extensas investigações, sua identidade nunca foi verificada. Nenhuma filmagem creditada a ela jamais foi divulgada. Em um momento estudado quadro a quadro por décadas, uma testemunha visível permanece ausente do registro escrito. Outra fotografia do Canadá, em 1941, mostra uma multidão reunida para celebrar a reabertura da ponte South Fork. A maioria dos homens usa ternos, gravatas e chapéus típicos da época. Uma figura se destaca. Ele está vestido com roupas que parecem notavelmente modernas. Ele usa óculos de sol e segura uma pequena câmera que parece fora de lugar. Historiadores ofereceram explicações baseadas em tendências de moda antigas e itens de consumo raros. Mesmo assim, a imagem continua a parecer desalinhada com seu tempo. O evento em si é bem documentado. A fotografia é genuína. O que permanece incerto é como um indivíduo se encaixa tão imperfeitamente em um momento cuidadosamente registrado. Um exemplo mais silencioso vem de uma fotografia tirada na década de 1930. Ela mostra uma mulher não identificada, cujo rosto se assemelha muito à atriz Greta Garbo. A semelhança é precisa o suficiente para chamar a atenção. No entanto, nenhum registro liga a mulher a estúdios de cinema, agências de modelos ou vida pública. Ela não está listada como artista, dublê ou parente. Sua imagem sobrevive sem um nome. Ela cria uma presença visual sem uma história pessoal. Juntas, essas fotografias não apontam para um único mistério ou força oculta. No fim, a história das irmãs O'Brien nos ensina que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas às vezes uma estratégia de sobrevivência. Elas provaram que é possível viver uma vida inteira à vista de todos, enquanto se permanece completamente invisível para o sistema. Seja em uma fazenda em Nova York, em uma cidade mineira em Montana, ou nos arquivos secretos da Segunda Guerra Mundial, o rastro que elas deixaram é um lembrete de que a história oficial é apenas a superfície de uma realidade muito mais profunda e restrita. Mas e você? Acredita que existam outras famílias como os O'Brien vivendo entre nós agora mesmo, protegidas pelo anonimato? Ou será que essas fotografias misteriosas que vimos hoje são apenas falhas em uma realidade que não conseguimos entender completamente? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. E se você gosta de desvendar o que o mundo tenta esconder, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Mundo Restrito. Ative o sininho para não perder o próximo arquivo que vamos abrir. Obrigado por assistir e lembre-se, a verdade nem sempre está no que vemos, mas no que o silêncio tenta nos contar. Até a próxima.